Sejam bem-vindos ao treinamento Ração para Gado de Corte. Será ministrado hoje pela Mariana Celani. Mariana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Gente, vou me apresentar, né? Vai que alguém que não chegou, não assistiu às outras apresentações. Mas meu nome é Mariana, sou zootecnista, formada pela Universidade Federal de Goiás. Estou aqui participando do Clube do Gado já há um tempinho, né? Já tem um mês. E a proposta desse treinamento de hoje é contar um pouquinho para vocês algumas, indicar, na verdade, formulações de ração para gado de corte, de acordo com sua fase produtiva ou com seu sistema, ou do seu sistema de produção, tá? Então, eu vou dar uma dica muito importante para vocês nesse momento, que se chama papel e caneta. Papel e caneta na mão, para vocês poderem anotar as formulações. Isso aí, eu já vi que tem alguns aí que já estão com papel e caneta na mão. Muito bem. Isso aí. Eu vou então estar passando essas formulações com vocês, de acordo com o sistema de produção, e vocês anotem as dúvidas. No final, a gente vai estar respondendo, tanto eu quanto o André e o Jairo, tá? E é isso, Jairo, eu acho que pode começar agora a apresentação. Já estamos tirando foto, já pode tirar foto também. Faz parte do show documentar isso tudo, Mari. Tá na É isso. tela, manda ver. Então, gente, como disse, eu vou estar passando com vocês algumas formulações e indicação para, de acordo com a fase de produção e o sistema de produção, e dando algumas peculiaridades dessas rações, né? É, Essa daqui é uma ração indicada para recria, né, de bezerro, principalmente quando o animal está um pouco mais sentido, né? Você vê que ele está ali com uma dificuldade para poder estar engordando, passou por um período de uma seca mais severa e aí, enfim, o animal ainda não tá, ele poderia estar melhor do que está, então a gente começa a fornecer essa ração. Ela é de bezerros a partir do desmame, de 9 meses até 15 meses, né? Que é ali o início da fase reprodutiva, que ele vai estar ali mais ou menos com 30 quilos, de 300 quilos, perdão, de peso, quando a gente vai estar parando de fornecer essa dieta. O consumo dela é de 500 gramas por animal. Aí aqui citando os ingredientes, ela vai milho grão moído, 55 quilos, farelo de soja, 29 quilos, ureia. Essa ureia é a ureia qual que é o nome? Ureia pecuária, tá? Própria para pecuária, não é a mesma que vai para fertilizantes, enfim. Ela é a ureia que é utilizada para consumo animal. Sulfato de amônia, 1,2 quilos. O núcleo plus, a gente coloca aí 8 quilos. E essa dá o total de uma batida de 100 quilos. Lembrando que esses valores, se você quiser colocar mais ou menos, fazer uma batida maior ou uma batida menor, é simplesmente usar esses valores como porcentagem. Pode passar para o próximo. Ô, Mari, uma coisa interessante aqui Ah, que eu observei é a indicação de uso para os bezerros acompanha inclusive a fase que o bezerro está desenvolvendo ali no seu sistema digestivo, ele conseguir fazer alimentação de sólido, né? Acompanha o desmame dele. E a gente falou isso. disso nos últimos dois treinamentos, bastante sobre isso, né? Sobre qual era a fase do desmame de um bezerro. Então tá aí, pessoal, já trazendo de novo esse número, ó, de 9 meses até 15 meses acontece o desmame do bovino. E é esse o momento Não, que a gente entra com sólidos. é. 9 meses a gente faz o desmame no bovino de corte. E aí a gente entra com os sólidos, ele começa a ingerir tanto a ração, ele já vem ingerindo o volumoso, né? Não em muita quantidade, No mas caso, no ele caso, o já vem. pasto,
No caso, esse volumoso é o pasto, né? Ou o volumoso dado no coxo também, né, Mari? Tanto faz, né? É, E aí, quando ele começa a comer matéria seca, né? Esse volumoso é a hora que a gente começa a oferecer também a ração. E aí, a ração junto com, com toda essa receita. E aí, essa isso. receita para bezerro, para recria, né? Realmente nessa É, fase para fase de recria. inicial do bovino, né? E a gente vai para outras É, fases agora, né? isso. Aí aqui a gente tem uma indicação para gado em semi-confinamento. O gado em semi-confinamento, a gente conta que ele tem acesso ao pasto, né? E também tem acesso ao coxo. Aí no coxo a gente pode estar ofertando tanto o volumoso com o concentrado ou apenas o concentrado. Vai do manejo de cada local. O consumo é de 0,8% do peso vivo, né? E aqui a gente tem um exemplo para um animal aí com 450 quilos, ele vai comer em média 3,6 quilos por dia. E aí isso é dividido em tratos, né, de acordo com também o manejo. Então, de milho grão moído, a gente vai ter 71,5 quilos, farelo de soja 24 quilos, a ureia 1,3 quilos, sulfato de amônia 0,22 quilos, 220 gramas, calcário calcítico de 1,2 quilos e o núcleo plus entrando aqui também com 1,78 quilos, novamente batida para 100 quilos, e isso daí a gente pode estar transformando em porcentagem. Pode passar, Jairo. Já Tiver tá alguma. passado. Ah, já passou. Perdão. Essa daqui é uma ração para sistema de confinamento. Confinamento, o animal ele geralmente não, ele não tem acesso ao pasto, ou a gente não contabiliza isso para dieta, né? Como dieta. A gente fornece a dieta total no coxo. E ele tem um consumo de 1,2% do peso vivo, um consumo diário. Então, em um animal de cerca de 450 quilos, ele vai estar ingerindo 5,4 quilogramas, né? E aí, novamente, milho grão moído, 77,44 quilos, farelo de soja, 17 quilos, a ureia serão 2 quilos, o sulfato de amônia de 0,36 quilos, o calcário calcítico de 2 quilos e o núcleo plus 1,2 quilos. Novamente, 100 quilos abatida, pode transformar todos esses valores para porcentagem. Geralmente, o animal em confinamento a gente utiliza muito em engorda, né? Na fase final de vida desse animal, já preparando para o abate. Então, a gente está aqui preocupado com o acabamento de carcaça, qualidade, marmoreio, enfim. A gente tá preocupado realmente com a terminação desse animal, tá? Pode passar. Ô, Mari, algo que eu percebi que também muda, além da receita, é o consumo diário dessa ração para esse gado, né? Acho que tem diferença do confinamento e do semi-confinamento, a quantidade de ração que o animal vai ingerir, né? Aqui eu estou vendo 1,2%, o que equivale a 5,4 quilos de ração por dia. Isso se o animal tiver 450 quilos, né? Lá Isso, no semi-confinamento, vamos voltar lá só para ver a diferença? vamos. 0,8% de peso vivo. Então, se o animal tiver 450 quilos, ele consome 3,6 quilos de ração por dia, né? Então, a quantidade menor, o do semi-confinamento para o confinamento, né? Uhum. O André pode explanar mais sobre isso com a gente, mas isso se dá principalmente pelo fato que o animal não está tendo acesso à pastagem, né? Como a gente conta com a dieta da pastagem no semi-confinamento, a gente consegue dar como que eu posso explicar? Uma regulação menor mesmo, né? A dieta É, vai ter menos ele, ração mesmo.
É porque o pasto tem Exato. nutrientes até, né? Se o gado fica solto no pasto, ele vai estar o dia inteiro consumindo nutrientes, né? Isso. Bacana. Vou passar agora essa segunda, tá? Tá bem. Aqui, então, eu tenho um sal proteinado. Qual que é a ideia do sal proteinado? A maioria do nosso gado de corte hoje ele está em sistema de pastagem, né? Então, no momento que o pasto estiver mais seco, que a gente está aí com um pouquinho de dificuldade para estar engordando esses animais, a gente então oferta o sal proteinado, como um complemento mesmo da pastagem, do consumo que ele tem da pastagem. Aí, então, a gente encara que ele vai ingerir 1 grama por quilo de peso vivo, né? Então, um animal de 450 quilos, ele vai ingerir aí 450 gramas dia. É, e a gente tem como ingrediente o milho, grão moído, 22 quilos, farelo de soja, 28 quilos, a ureia, 12,8 quilos, sulfato de amônia, 2,2 quilos, o sal comum, 20 quilos e o núcleo plus, 15 quilos. Novamente, total de 100 quilos. Ou você pode proporcionalizar isso para mais ou menos de acordo com a sua batida, né? O que que é o legal do sal proteinado? Ele, ele pode ser ofertado desde a desmama até a fase final desse animal. E, e ele funciona realmente como uma suplementação aí dessa pastagem. Ô, Mari, Pas... Oi, pode falar. a grande indicação aí para esse sal proteinado, pelo que eu ouvi sempre na discussão, né, quando a gente estava criando esse material, ouvi você e o André falando bastante, é que muita gente tem a cultura de gado aqui no Brasil com o gado só a pasto. O gado realmente fica solto na pastagem durante o dia, né? Recolhe só à Uhum, noite para ele ficar na segurança da noite, mas não há um cuidado específico com a dieta desse animal. E o sal proteinado é o momento da gente conseguir dar um reforço para esse gado só a pasto, né? Porque o gado isso. ele já vai procurar o sal branco, né? Como a gente falou nos últimos treinamentos, o gado ele já procura o acesso ao sal no coxo, ao sal sozinho no coxo, né? E aí utilizar do sal para colocar outros ingredientes e fazer desse sal uma fonte de suplementação realmente válida para a nutrição do animal é a proposta desse sal proteinado, que inclusive contém uma porção significativa do núcleo plus, né? Eu estava vendo as outras Exato. receitas, estava 1 quilo, 2 quilos de núcleo, uma coisa bem baixa. Aqui a gente vê aí 15 quilos de núcleo, né, nessa receita. Então, quase 10 vezes mais aí de concentração de núcleo do que na ração. Exatamente para dar um reforço para esse gado aí apenas com acesso no sal, né? Isso, a ideia aqui é suplementá-los, né? A gente vê que o consumo desse sal também é bem menor, né? O que justifica a diluição do núcleo nas outras rações, porque quando a gente tem um consumo maior, a concentração, se a gente mantesse essa concentração para os outros, enfim, a gente estaria, de certa forma, jogando um pouco de produto fora, né? Vai sobrecarregar o Mas, animal, né? Aquilo que a gente fala que é, exagero nunca é bom, né? O produtor que fala, e se eu dobrar essa quantidade, vai funcionar? Não, nunca o produtor deve colocar mais do que o recomendado também, né, Mário? Você até deu um exemplo muito importante disso, de não colocar nada a mais, sim. é a recomendação mesmo, né? O que acontece é que a diferença do remédio e do veneno é só a dose, né? Então a gente tem que ficar de olho. Bacana. Ô, Mário, boa noite, Oi. pessoal. Só ponderando algumas coisas até agora que foram ditas, Uhum. essas recomendações basicamente são para períodos de seca, né? Isso. E como a gente aqui
atende do norte a sul, do leste a oeste, então isso vai variar muito de região para região. Então é muito importante para os senhores que estão aí fazendo uso desses produtos ou até uma indicação dessas formulações, é muito importante que, se vocês perceberem, todas as rações, elas usam a ureia, principalmente. E todo mundo sabe que a ureia é meio que digamos assim, se não for usado da maneira correta, ela passa a ser um vilão, ao invés de auxiliar, ela acaba prejudicando os animais. Tá? Então, é muito importante algumas situações. Primeiro, que exista macega, que exista massa para o animal consumir. Tá? Não adianta nada um rapador daqueles que nem um campo de golfe e você fazer a suplementação. Você vai dar um produto para o animal, ele, nesse momento, ele vai querer algo mais, que seria o pasto, a sobra de pasto, ou aquela macega, e isso, se não tiver, você não vai ter uma resposta significativa. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando você está usando a ureia e ocasionalmente aconteceu uma chuva, alguma coisa, e tem uma rebrota, imediatamente você tira o uso da ureia. Tá? Por quê? Porque senão vai fazer o efeito contrário nos animais. Os animais vão comer a ureia proveniente daquela ração que a gente está utilizando, e ele está comendo o capim fresco e a rebrota do capim. Então, isso aí vai dar uma diarreia nos animais, e então volta a ser aquela situação que a gente não quer. E o terceiro ponto é o seguinte: quem trabalha com ureia, seria muito bom sempre trabalhar em coxo coberto, tá? Porque eventualmente pode acontecer uma chuvinha, alguma coisa, uma chuva, e não pode fazer poça nos coxos. Então, normalmente, o que se faz também? Se fura os coxos, onde você vai suplementar, você faz furos embaixo. Se acontece uma chuva, aquela água ela é escoada, tá? Então, essas são algumas recomendações. A Mariana colocou muito bem aí a questão da suplementação, né, como é que fala? Do proteinado. Ele tem uma concentração maior de sal mineral, mas, consequentemente, também ele tem uma concentração maior do NaCl, do sódio, né? Que é o que limita o consumo desse produto pelos animais. Então, você tem um consumo menor e atendendo a necessidade nutricional do animal. Isso, exatamente. Eu ia comentar sobre isso aqui agora também, no finalzinho. É bacana ter ressaltado esses pontos nesse momento, André. Obrigada. Obrigado, você. Outra questão muito importante aqui que eu queria trazer para vocês é o custo de produção de do seu sal proteinado para a diferença de você estar comprando aí um sal proteinado de pronto uso. Claro, a gente acha várias formulações no mercado, a gente acha diferentes preços, e aí eu peguei aqui uma média, né, de preço e trouxe para vocês. Hoje, para você estar formulando uma batida de 100 quilos desse sal que a gente trouxe, eu vou fazer um adendo, tá? Eu calculei esse preço em Goiás, tá? Foram preços que eu achei para venda aqui. Eu sei que tem oscilação de preços de acordo com a região. Esses preços também não estão calculados pré, mas enfim, hoje para você estar comprando aí fazendo sua batida de 100 quilos, ele vai estar no custo aí de 281, e esse é quase o preço de um saco de 30 quilos, que custa aí R$ 189,90, que foi um preço que eu achei. Uma batida de 100 quilos dele vai estar custando R$ 633. O que eu queria mostrar para vocês, principalmente para os distribuidores? Isso aqui é uma oportunidade, gente. Vocês têm o Núcleo Plus na mão para você estar comercializando. A gente tem
uma gama muito grande no Brasil de produtores de gado de corte. E a gente está com um mercado que a gente pode estar atendendo. É claro que a gente tem todas as recomendações que a gente tem que seguir. Essas dietas são dietas que são indicadas para o período da seca. A gente vai entrar nisso, mas no período de chuva ou demais, enfim, para momentos específicos, para quem tem muita especificidade na produção, o ideal é estar buscando um suporte da Agros para poder estar formulando essa dieta de forma correta. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que vocês conseguem estar atendendo o produtor de gado de corte de uma maneira muito boa também e de um preço muito acessível. E mostrar esses valores para eles é o que vai atrair esse pessoal para estar sendo seu cliente também. Ô, Mário, posso fazer uma consideração em relação a isso? Pode. Todo mundo hoje está reclamando muito do preço do boi, né? O preço do boi caiu, o preço do boi isso, o preço do boi daquilo. Mas vocês podem perceber, primeiro, todo mundo que mexe com gado de leite, normalmente tem sempre um animal ali, ou alguns animais, que acaba engordando e fazendo. E tem muita gente que realmente mexendo com gado de corte. Então a gente faz uma matemática muito simples. Primeiro, essa questão que você analisou aí. Hoje, você, pela queda dos preços dos insumos, você consegue fazer um produto muito mais barato dentro da sua propriedade. Isso é claro. Segundo, você pega, por exemplo, eu sou da região do estado de São Paulo. A arroba do boi no estado de São Paulo estava 310, 305. Hoje, 235, 230, alguma coisa nesse. Então, ela baixou aí R$ 80 o valor da arroba. Realmente, é uma queda significativa. Não discordo disso. Só que, em compensação, o bezerro veio de 3.000 para 1.100, R$ 1.200. O saco de soja era R$ 180, veio para R$ 115. O milho era R$ 70, R$ 80, hoje você compra milho a R$ 40. Então você teve uma queda significativa ali no preço da arroba, beleza, concordo, mas em contrapartida os insumos ficaram mais baratos. Então hoje, o que está valendo? Está valendo a pena e a reposição também. Hoje você repõe um bezerro muito mais animais, né, em unidades animais, do que antigamente quando você matava um boi gordo e ia repor um animal a 3.200, 3.300, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então hoje, vocês, aí eu estou falando agora como distribuidores, vocês vão muito se deparar nessa situação de você ir conversar com o pecuarista, o cara, não, o negócio está ruim, o negócio... Vocês têm que mostrar para ele o outro lado. Primeiro, ele tem como baratear a produção dele. Como? Usando essas alternativas, essas ferramentas que o Clube do Gado está levando para vocês. Segundo, mostrar para ele que existe um ciclo, né? Então, a gente está num ciclo realmente de baixa do boi, mas tudo está em baixa. Então, ele tem ali e mostrar para ele a viabilidade da atividade para ele não parar, para ele, enfim, continuar dentro daquilo que a gente busca. Obrigado, Mário. Nada, é isso aí. Acho que terminou, Jairo. As apresentações. Eu acho que o último era só mesmo a questão de se você precisar de alguma coisa mais personalizada ou para épocas das chuvas, tá realmente procurando a equipe técnica da Agros. Pode estar me procurando que eu faça esse repasse para o André, para o pessoal da Agros. Eles estão atendendo a gente muito bem. E é isso. Muito legal, Mário. Só uma consideração final que a gente queria colocar sobre o Núcleo Plus, tá? O Núcleo Plus, pessoal, ele é um produto realmente diferenciado, tá? Além de todos os minerais que ele fornece para os animais, tem duas coisas que fazem total diferença nesse produto. A primeira
A matéria-prima que é utilizada para se fazer. Porque não adianta nada você pegar lá um rótulo de um produto e falar, nossa, aqui tem tanto de cálcio, tanto de fósforo, mas você tem que ir a fundo e ver quais são as fontes que estão sendo usadas naquele mineral. Por exemplo, você usar um fosfato bicálcico é completamente diferente do que você usar um fosfato de rocha. A disponibilidade dos nutrientes, dos minerais, é completamente diferente. E a segunda que a gente tem nesse produto são os ionóforos. O que são os ionóforos? Aqui no Brasil são chamados como antibióticos, probióticos, alguma coisa assim. Mas qual que é a função desse ionóforo? Que no caso é a monenzina, a flavomicina, a niosina, que tem no núcleo plus. É fazer com que as bactérias ruminais sejam selecionadas e haja um aumento dessas bactérias para aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, se eu estou fornecendo uma ração para os animais, eu quero que a minha microflora ruminal ela seja maior para atuar na degradação e na fermentação da ração, entendeu? Então, quando a gente faz isso e você dá esses ionóforos para os animais, você está fazendo com que ele tenha uma melhora na eficiência alimentar daquilo que você está fornecendo para os animais. Então, isso é muito importante, é um grande diferencial. E um outro grande diferencial aí no setor de venda desse produto. O que acontece? O ionóforo, é o que a Mariana falou, tudo é permitido até um limite, né? Aí depois ele começa a se tornar tóxico. Então, o ionóforo é um produto que ele é muito bom, só que ele não pode ser dado a mais. E outra, se vocês têm medo de usar ureia, 100 gramas, 120 gramas, 80 gramas por animal, o ionóforo, você tem que usar 2 gramas e meia. Então, imagine você pegar isso aí lá numa balança e colocar isso aí para você fornecer para o animal. Se você der 5 gramas, você mata o animal, entendeu? Então, assim, você está dando esse diferencial para o seu cliente e você está garantindo um consumo seguro para esses animais, tá? Esse aí está dentro dos ionóforos também, que a gente tem dentro do Núcleo Plus. Estou falando muito, né, Mariana? Pode falar, tô Não, adorando. não, pelo contrário, André, você deu uma aula aí agora para gente que foi perfeita, viu? Eu Pode falar, Obrigado. gostei fica à muito aí vontade. de todas essas questões adicionais aí, viu? Falar inclusive do nosso produto, né? Do Núcleo Plus. Muito bom, muito bom. Ô André, você quer aproveitar e falar um pouquinho até também do Convert Plus? Existe Vou alguma falar. diferença dele em relação ao Lacton, como ele age, como o Lacton age? Porque são corpos diferentes, né? Eu penso que o Convert Sim. Plus ele não faz a mesma coisa que ele faz na vaca, né? Ele age de alguma forma diferente. Seria legal também. Vamos lá. O Convert, o que acontece com o Convert? O Convert é uma fonte de aminoácido prontamente disponível pelo animal. Então, o que acontece com o animal? É igual nós. Eu gosto muito de comparar o boi com a gente. Porque você fala, mas é diferente, mas acaba sendo igual. O que acontece? Você vai lá e come uma feijoada, por exemplo, num dia quente, imagine esses dias que estão fazendo hoje. Você, na hora que come aquela coisa, não precisa ser necessariamente uma feijoada ou ser qualquer outra coisa que você coma bem. O que acontece? Logo que você acaba de comer, você começa a ter aquele calor, não é isso? Você começa a sentir aquele calor. Se Esse comer calor de... ele se chama André, incremento calórico. Oi. André, se comer demais dá até a suadeira. Então, é essa suadeira. Então, quando você começa a ter esse suador, o que é? Isso aí se chama incremento calórico. É quando o seu organismo ele começa a gastar energia para fazer a digestão de tudo aquilo que você comeu, tá? Então, naquele momento, você está gastando energia para digerir o que você comeu. Nesse momento, você pega a proteína e dissolve a proteína. Ela vai se transformar em aminoácidos.
Esses aminoácidos, lá na microflora ruminal, eles são transformados em proteína microbiana. A proteína microbiana é a proteína mais, digamos assim, mais perfeita para o uso do animal. Quando você dá o Convert Plus para esse animal, você já está dando o aminoácido para o animal. Então, aquilo que ele iria gastar de energia, aquilo que ele iria gastar de calor para a quebra da proteína, para transformar no aminoácido, você já está fornecendo isso pronto para ele. E quando você faz isso, o que acontece? O animal ele converte aquela energia que ele iria gastar em ganho de peso. Tá? Então, é muito comum você ver animais, e aqui eu estou fazendo um tour, passamos no Goiás, em 2 fazendas, agora estamos na Bahia, indo em fazendas de confinamento. É muito comum você observar, primeiro, o cara vai falar para você, meu animal está comendo menos. Sensacional. Hoje, qual que é o maior custo na produção de uma arroba? É o custo com alimentação. Então, o Convert ele faz isso. O animal provavelmente ele vai ingerir menos, mas ele tem uma eficiência alimentar maior. E quando você associa isso ao Núcleo Plus, você tem uma eficiência de ganho de peso e uma eficiência em conversão alimentar. Resumindo, matematicamente, porque a galera gosta de conta, você gasta hoje, por animal, 56 centavos por dia e ganha 230, 240. Tá? Essa conta eu vou mostrar para vocês lá no dia de campo, que a gente vai ter no dia 7, não é isso, Jair? Tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse número. Mas a conta é essa. Você